Vamos serenando os nossos pensamentos e dar início a mais uma palestra online nessa manhã de domingo. Pedindo ao Mestre Jesus, aos bons amigos espirituais, que permitam que nossas mentes estejam abertas para ouvir as palavras do Evangelho. Que de alguma maneira possamos refletir profundamente sobre nossa vida, nossos hábitos, nossas atitudes. Que de alguma maneira nós possamos nos reconhecer nas palavras do Cristo. E a cada dia buscar interpretá-la através das nossas ações. Sabemos que somos pequenos, somos sementes, mas ainda que sementes, temos no nosso interior o germe da evolução, a potência que nos faz crescer e evoluir a cada novo aprendizado adquirido. E nós te agradecemos, Mestre Jesus. Que assim seja. Bom dia, amigos. Estamos aqui então nesse domingo para refletir um pouquinho sobre a parábola do semeador. Acho essa parábola muito interessante, muito instrutiva. E como eu sempre digo, quando recebemos a oportunidade para uma palestra, para uma reflexão, a primeira pessoa a ouvir é sempre aquela que está falando, né? Muitos dos pontos que nós vamos levantar hoje são reflexões do dia a dia, são coisas que nos questionamos e que em oportunidades como essa, temos a chance de discutir, de colocar em pauta. Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada. E vieram os aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas, saindo o sol, se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. Os que têm ouvidos de ouvir, ouça. É uma bela passagem, não é mesmo? É uma daquelas histórias que a gente ouve desde que somos crianças e vamos ouvindo mais e ouvimos mais uma vez. E parece que cada vez que a gente lê ou ouve alguém ou assiste algum vídeo referente a essa parábola, a gente tem uma interpretação totalmente diferenciada.
Isso porque o nosso momento de vida muda, a nossa forma de interpretação amadurece e a gente vai conseguindo buscar nas entrelinhas novas formas de enxergar aquilo que já vimos por diversas vezes. Então, é muito natural que a interpretação que faremos hoje mude conforme o tempo vai passar. A parábola da semente, que está contida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6, ela representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Se nós formos analisar cada passo dessa pequena história, que o Cristo utilizava elementos do dia a dia, elementos do cotidiano das pessoas às quais ele convivia, para poder trazer os ensinamentos, porque ele entendia que se ele falasse com teorias e palavras rebuscadas, com certeza não ia ter proveito, né? Então ele buscava na realidade das pessoas, no cotidiano de cada um, trazer ali as palavras, né? De bondade, de abnegação, de caridade, de amor ao próximo, de superação, enfim, de infinitas temáticas. Logo no início, ele fala que os que receberam a semente junto à estrada são como aqueles que ouvem os ensinamentos, mas não entendem. Em algum momento da sua vida, tem contato com a palavra, tem contato com coisas positivas, com ensinamentos edificantes, com tudo aquilo que poderia engrandecer e contribuir para a evolução. Mas é como se aquilo no momento não fizesse sentido para a pessoa. Então ela não entende. Pode ser porque ela não quer, pode ser porque ela não está preparada. Mas, assim como a semente que caiu junto à estrada, vêm os pássaros, vêm as aves e logo aquela semente se vai. Mas não podemos esquecer nunca. Sempre é tempo de plantar. Sempre é tempo de semear. Até mesmo as sementes que foram levadas pelos pássaros, pelo vento, em algum momento elas poderão crescer novamente. Bem, logo depois, existem as sementes que caíram entre os pedregulhos. Essas já são um exemplo de quem recebe com gosto, com muita empolgação os ensinamentos. Logo nos primeiros momentos, sentem-se tocadas, tudo aquilo que está aprendendo, está fazendo sentido, nossa, é uma alegria. Mas, logo nos primeiros problemas, nas primeiras discordâncias, nas primeiras dificuldades, essa pessoa se afasta, condena tudo que aprendeu, condena as pessoas com as quais ela conviveu, deixa o melindre tomar conta. E assim, como as sementes que caíram entre os pedregulhos, não finca as raízes e logo se vai. Mas existem também aquelas que recebem os ensinamentos do Cristo entre os espinhos. Assim como a semente que caiu entre os espinhos, não é mesmo? Essas são as que ouvem, porém, os bens da vida material, a correria do dia a dia não dão espaço para a semente crescer.
falta tempo. A gente precisa trabalhar, precisa correr atrás de preencher os nossos vazios. E assim, o bem não encontra espaço para crescer na gente. Por fim, o mestre ilustra na parábola a semente que caiu em terra boa. E a semente que caiu em terra boa frutifica. E ela representa aquelas pessoas que ouvem, que entendem. E que mesmo quando vem a chuva, quando vem a tempestade, quando vem as dificuldades, ela permite que esse fruto cresça e se multiplique. O segredo não tá só no plantar, não tá só no colher, mas está entre o fazer crescer, o deixar crescer. Não adianta a gente pensar que a gente vai esperar as boas palavras, os bons ensinamentos crescerem em nós quando as condições estiverem perfeitas, quando a gente tiver tempo de sobra, quando a gente já tiver conquistado tudo o que queríamos, quando tivermos idade X ou Y. Não. O crescimento pode acontecer em qualquer momento, sob qualquer circunstância. Basta a gente querer e ter boa vontade para regar, para enfrentar os vendavais e as tempestades que de certo virão, sempre vêm. Estamos aqui para isso, não é mesmo? O segredo está em acompanhar o crescimento das sementes que estão ao nosso redor, ora regando, ora sendo regado, adubando sempre com boas palavras, com bons hábitos, mas sobretudo para cultivar é preciso ter essa paciência, né? De esperar. Sempre lembrando que numa única encarnação, numa única oportunidade, é possível passar por todos esses processos citados. Ninguém é uma coisa só. Sempre há chance de mudar. A nossa semente, ela pode ser levada pelos pássaros. Ela pode ser afastada com o vento. A gente pode se sufocar com os espinhos. Mas todos os dias é uma nova chance de fazer crescer os nossos frutos. Todos os dias nós temos oportunidades de tornar a nossa terra fértil, ainda que ela esteja seca. A água do Evangelho, a água da doutrina espírita, que nos ensina a cada dia que é possível continuar. Que a gente faz diferença na nossa vida e na vida de todos que estão ao nosso redor, por menor que sejamos. Assim como falamos no início, a semente, ainda que pequena, ela carrega tantas potências dentro dela. É incrível observar. Em poucos dias em contato com a terra, ela já começa a liberar tudo que ela possui de bom para poder crescer,
E é assim todo dia na natureza. Por que seria diferente conosco? Sempre é tempo de semear. E que possamos fazer a cada dia uma oportunidade a mais de deixar a nossa terra fértil, para que de verdade as palavras do Cristo se multipliquem. Que assim seja.